Olá, empreendedores, graça e paz. Nós tínhamos o nosso encontro hoje à noite, não é? Mas vamos ter nosso encontro virtualmente. Eu quero partilhar uma palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração. Estávamos conversando, eu e o Francisco, e achamos por bem partilhar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Diante de tudo que nós estamos vivendo, né, dessa realidade que estamos vivendo, já estão dizendo que depois dessa pandemia nós não seremos mais os mesmos, vai mexer em muita coisa, mas e todavia é possível prosperar em meio às circunstâncias? Sim, é possível. A palavra de Deus nos garante isso, né? E dentre tantos textos, tantos exemplos, tantos personagens bíblicos que nos inspiram, que nos ensinam, eu quero trazer aqui esse personagem chamado José. José foi um homem que nos trouxe muitas lições em vários setores da vida. No capítulo 39, versículo 23, o texto vai dizer assim: E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, duas verdades nós vemos nesse versículo. Primeiro, que tudo quanto José fazia, o Senhor prosperava. Não havia nada que não prosperasse nas mãos de José. Mas o texto fala que essa prosperidade se dava porque o Senhor era com ele. Então, um grande segredo das nossas vidas prosperar, de darmos certos em nossos empenhos, em aquilo que estamos empenhando, é justamente não permitir que a presença de Deus seja roubada. Então, o primeiro ponto que eu quero traçar para vocês aqui é: mantenham sua vida diante de Deus. A vida diante de Deus, a presença de Deus, é a seguridade de que estamos traçando caminhos consolidados. Então, dentro desse primeiro ponto, a respeito de mantermos a vida com Deus, nós precisamos primeiro livrar-nos do pecado. Nós não podemos manter a nossa vida em pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus, nos impede de recebermos a bênção de Deus. O salmista Davi, ele vai dizer na sua confissão diante do seu pecado, ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados, secaram-se os meus ossos. Depois ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. O comprometimento com o pecado compromete a nossa vida diante de Deus. Enquanto estamos em pecado, não podemos desfrutar da bênção, da aprovação e da prosperidade de Deus. Então, livre-se do pecado. Segundo, seja justo e irrepreensível. Vocês que lidam com pessoas, vocês que lidam com funcionários, que lidam com clientes, é necessário que estabeleça a justiça. Ainda que haja um prejuízo, a justiça, ela precisa estar estabelecida. Mas não só a justiça, mas também a irrepreensão. Precisamos ser irrepreensíveis. Existem pequenas coisas que a gente as considera como raposinhas, que nós não percebemos, não vemos, mas que elas tornam-se para nós empecilhos de recebermos a presença de Deus, de recebermos a bênção de Deus, de recebermos a prosperidade de Deus. Por terceiro, livre-se da procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação são aquelas atitudes, aqueles compromissos que nós precisamos fazer, mas que deixamos para depois. Essa é uma luta que eu acho que quase todos nós temos diariamente. Mas a procrastinação, ela é um impedimento da bênção de Deus. Quando nós vemos a respeito, por exemplo, no capítulo 40, quando José tem um discernimento do sonho de Faraó, ele explica a Faraó o que é, fala das ações que precisam serem feitas, e o texto diz que Faraó, ele diz assim:
é bom o teu conselho. E ele começa a tomar as devidas atitudes que José havia orientado. Então, a procrastinação, que é tardar o que deveria ser feito, são empecilhos que muitas vezes definem o não crescimento do comércio, o não crescimento daquilo que o Senhor nos confiou. Então, mantenha a sua vida diante de Deus. Mas para manter a sua vida diante de Deus, livre-se do pecado, seja justo e irrepreensível e livre-se da procrastinação. O segundo aspecto que eu quero que você tenha em sua mente é: esteja sensível e pronto para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Às vezes, algumas decisões que nós queremos tomar são decisões que são puras emoções, puras decisões humanas, que nós tomamos e que erramos lá na frente. É importante que, se sua vida é de Deus, se o seu comércio é de Deus, ele deve ser colocado diante de Deus. E tudo quanto você necessitar, você deve consultar a Deus, perguntar a Deus, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se ouve a partir de uma vida com Ele, a partir de um secreto com Ele. Então, permaneça sensível à voz do Espírito, porque as tuas decisões serão pautadas de muita prosperidade. E terceiro, que é o que nós queremos dizer, que esses dias nós vamos precisar retomar isso: regue sua vida de muita oração. A oração claramente nos mostra, pela palavra de Deus e por nossas experiências, que é um artifício tremendo, que é uma arma poderosa para nós alcançarmos aquilo que nós queremos diante de Deus. Então, orar, apresentar a Deus o seu comércio, o seu negócio, pautado de muita sensibilidade do Espírito, de muita dependência do Espírito, de muita santidade. Esses três elementos, santidade, sensibilidade e oração, são frutos poderosos para que a bênção de Deus se estabeleça em seu comércio. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus te faça crescer em meio à crise, que seja você um ícone em meio aos outros, mostrando e provando que Deus está derramando a bênção dele sobre a tua vida. Eu convido você nesse momento a, junto comigo, orar pelo seu comércio, pela sua empresa, e pedir que o Senhor a conduza em todos os momentos. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graça nessa noite, nesta hora, Senhor, nesse momento em que estamos partilhando desse vídeo, orando pela vida deste empreendedor, deste teu filho, deste teu servo, Senhor, que está agora em sua casa assistindo, ó Deus, esta palavra. Pedimos que a tua bênção se estabeleça sobre ele. Oramos para que tu, Senhor, possa manifestar a sua fidelidade sobre ele, que possamos manter esses três princípios que nos foram ensinados: a vida contigo, a sensibilidade em ti e a oração. Ó Deus, que esses três elementos sirvam para nós como instrumentos, ó Deus, que nos alicerce diante de ti e possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tua palavra fala no Salmo 24, Senhor, que do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Que do Senhor é tudo o que habita na terra. Se tudo o que habita na terra é teu, Senhor, todos os homens são teus, todos os comércios são teus, ó Deus, todas as oportunidades financeiras são tuas, a nossa vida é tua, ó Deus, e nós queremos fazer desta declaração a nossa oração. Oramos abençoando o comércio, oramos abençoando, ó Deus, os empreendedores, os teus filhos que estão talvez apreensivos diante desse momento tão, Senhor, sério que estamos vivendo, mas que a tua paz invada o coração dos teus filhos nesta hora, e que eles tracem esses caminhos, endireitem os caminhos tortuosos e caminhem em santidade, debaixo de muita dependência tua, como fruto, Senhor, daquilo que eles estarão buscando no teu secreto. Nós oramos e nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Deus abençoe e Deus te faça prosperar.